Os ciclos da vida, parte 1. Astrologicamente, a vida se desenvolve conforme a dinâmica cósmica e planetária, a qual determina as tipologias pessoais e coletivas, assim como os padrões com que a vida se manifesta ao longo da linha do tempo, observando as épocas do plantio, da maturação e da colheita. Os ciclos são determinados pelos fluxos e refluxos dos planetas, que fazem suas órbitas em torno do Sol e das constelações zodiacais. Mas para o exercício a ser aqui apresentado, consideraremos os trânsitos de Saturno e Urano, pois os mesmos se destacam em suas evidências, nas associações com o desenvolvimento biológico e social dos indivíduos. Por exemplo, a trajetória de Saturno em torno do Sol é de um pouco mais de 29 anos. Dentro de seu caminhar, Saturno vai fazendo aspectos com ele próprio na condição do mapa do nascimento. Veja o exemplo hipotético de alguém nascido em março de 1995, com Saturno natal em Peixes. Passados 7 anos e meio, em 2002, Saturno transitando por Gêmeos entrou em quadratura com Saturno do mapa natal. Os aspectos angulares que representam os desafios são as quadraturas, 90 graus, e as oposições, 180 graus. Saturno, continuando sua trajetória, em 2009, quando a pessoa tinha 15 anos, fez uma oposição. Aos 21 anos, em 2016, Saturno fez outra quadratura e atualmente, novamente posicionado em Peixes, está em conjunção com Saturno natal, marcando seu primeiro retorno, quando a pessoa estará com 29 anos. Na fase até os 7 anos, a criança passa pela fase da identidade inicial e do sentido de valores e transita pela percepção do ambiente, reconhecendo os outros que compartilham de sua vida, a descoberta da fala corrente, da comunicação, do contato com parentes próximos, do aprendizado, ainda que básico. A criança até os 7 anos praticamente se encontra em dois mundos, transitando entre o espiritual e o material, não estando ainda consolidada sua real natureza quanto ao comportamento e ao temperamento. Freud e Piaget formulam teorias similares sobre isso, as quais coadunam com os ciclos astrológicos, principalmente com os trânsitos de Saturno e Urano, assim como Júpiter. Mas vou me ater, principalmente a Saturno, que como comentei fazendo a quadratura aos 7 anos e meio. Isso está associado ao momento em que a criança adentra uma nova etapa da vida, onde ela se sociabilizará, ganhando consciência da necessidade de se integrar com os demais, pois seus resultados dependem dos outros. Esta fase de integração irá até aproximadamente aos 15 anos, quando Saturno em trânsito se oporá a ele mesmo na condição do mapa natal, fazendo com que a criança adentre a adolescência quando passará a ter a consciência social e dos relacionamentos, indo até aproximadamente aos 21 anos, quando estará emancipada, conforme o antigo Código Romano e o Civil Brasileiro de Bevilacqua, ou seja, é o momento em que de Saturno em trânsito estará em quadratura com ele próprio no mapa natal. O período orbital de Urano é de 84 anos, assim como Saturno fará, em trânsito o aspecto de quadratura com ele mesmo na posição do mapa natal, aos 21 anos. Os romanos observavam o desenvolvimento biológico e orgânico do ser humano, tendo influenciado seus códigos, os quais mantêm estreita relação com os ciclos astrológicos. Com a vida moderna, no entanto, parece-me que essas coisas foram desvirtuadas, pois a criança é alfabetizada e aprende idiomas em idade tão tenra, esforçando-se para que seja amadurecida antes da idade adequada que é dos 7 anos, enquanto, parece-me, que muitos adultos, já com mais de 40 continuam surpreendentemente infantilizados. Embora seja um padrão astrológico, nem sempre é aplicável a todas as pessoas, pois para alguns esses processos podem variar, sendo o amadurecimento mais precoce ou retardado, mas sempre por serem exceções, estão a confirmar a regra dos ciclos. Até os 29 anos podemos chamar do período de plantio, sendo que a maturação se dará quando Saturno marca o seu retorno, quando faz conjunção com ele mesmo, completando um ciclo de 29 anos, quando a pessoa adentra a fase seguinte de sua etapa de vida. O período de maturação envolve a idade de 29 aos 60 anos aproximadamente, quando os indivíduos entram no período da colheita, onde serão obtidos os resultados daquilo que foi semeado na vida. Urano, em trânsito, quando se opõe a ele mesmo no mapa natal, marca os 42 anos, assinalando o início da segunda metade da vida,
considerando uma vida média de 84 anos. Este ponto de 42 anos registra, em geral, desejos ou concretizações de mudanças radicais, dando outra orientação no curso da vida, e aos 63 anos, quando Urano em trânsito estará em quadratura com Urano natal, marcando o início do período final das colheitas. O gráfico demonstra os estágios do desenvolvimento humano, ao longo da vida e os aspectos formados por esses dois planetas. Em qual momento da história de sua trajetória você se encontra? Está vivendo a plenitude do seu ciclo? Todos os momentos são importantes, pois são aprendizados que nos levam a viver ao sopro dos ventos e das ondas das marés, sem, contudo, sermos levados para paragens incertas ou engolfados pelas paixões. Os resultados dos astros podem não ser determinantes, mas seguramente estamos suscetíveis a eles, que podem nos aprisionar pelos condicionamentos ou nos libertar pelos seus chamados a que cumpramos nossas responsabilidades, a depender do quanto estaremos conscientes da lei dos ciclos que nos rege. Na parte 2, comentarei sobre o período da colheita.